Era madrugada, quando Dona Maria acordou com uma dor intensa no peito. Ela já não era tão jovem, tinha seus 57 anos, mas ainda carregava no olhar a firmeza de quem enfrentou tempestades. Durante a vida, passou por muitas dificuldades. Perdeu o marido muito cedo, criou 2 filhos praticamente sozinha e aprendeu a confiar em Deus de uma forma que poucos compreendem. Aquela dor, porém, era diferente. Parecia gritar não apenas no corpo, mas na alma. Era como se algo maior estivesse tentando alcançá-la naquele instante. Sem pensar 2 vezes, ela se arrastou até a sala, acendeu a luz fraca da estante, pegou a Bíblia e, como já fizera em tantos outros momentos, se ajoelhou. Não foi uma oração longa, cheia de palavras rebuscadas. Foi simples, crua, quase desesperada. Senhor, se ainda tens planos para mim, me mostra, me cura. Eu não aguento mais. E ali, naquela simplicidade, algo aconteceu. Não houve uma luz no céu, nem uma voz audível, mas a dor passou, como se tivesse sido arrancada. No lugar dela, veio uma paz tão profunda que Maria chorou por minutos. Chorou porque sabia que tinha sido tocada. Aquela madrugada se tornou o marco de uma nova fase, um milagre silencioso, mas real. E isso nos faz refletir. Quantas vezes deixamos de orar por achar que não sabemos como fazer? Quantas vezes subestimamos o poder da fé por acreditar que precisamos de grandes palavras para alcançar o coração de Deus? Essa história, como tantas outras, revela algo poderoso. O milagre não depende da forma, mas da sinceridade. Deus não está interessado em discursos, mas em corações quebrantados. E quando um coração se derrama de verdade, o céu se move. Talvez você esteja vivendo uma situação parecida. Pode ser uma dor no corpo, uma angústia na mente, um vazio que ninguém entende. Mas saiba disso, uma oração feita com verdade pode mudar tudo. Não em semanas, não em dias, mas em segundos. Deus age no tempo dele, mas responde à fé no nosso tempo. É por isso que testemunhos como o de Maria se repetem por gerações. Gente simples, momentos impossíveis, respostas imediatas. Porque a fé não segue lógica, ela rompe limites. E hoje você vai entender como isso acontece. Logo após aquele momento sobrenatural, Maria percebeu que o alívio físico era apenas o início. Nos dias seguintes, outras dores, essas mais profundas e antigas, começaram a vir à tona. Traumas guardados desde a infância, lembranças que pareciam esquecidas, palavras duras que ouviu e nunca respondeu. O corpo tinha sido curado, sim, mas agora era a alma que precisava de restauração. E essa cura, diferentemente da anterior, não veio em segundos. É aí que muitos desistem. Acham que se Deus não responde com velocidade, então não está ouvindo. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. Às vezes é treinamento. Às vezes é Deus nos mostrando que a cura mais profunda exige mergulho. Que não se trata apenas de um toque, mas de transformação. Maria entendeu isso aos poucos e, com coragem, começou a abrir as feridas diante dele, sem máscaras, sem filtros. E ali, na privacidade de suas orações, passou a viver uma nova cura. A cura da alma. Existem dores que Deus tira num piscar de olhos. Outras, Ele cura com tempo, com processo, com amor contínuo. Porque Ele não quer apenas aliviar a dor, quer moldar o coração. Quer formar em nós uma fé sólida, que não dependa das circunstâncias, mas da confiança. Talvez você esteja nesse momento agora. Já orou, já clamou, já chorou, e parece que o céu está calado. Mas te digo com toda certeza, Ele está ouvindo, Ele está trabalhando. E quando você menos esperar, vai entender o porquê de cada silêncio. Vai perceber que cada oração sussurrada no escuro está sendo armazenada. Porque nenhuma oração sincera se perde. A grande verdade é que a fé não é um botão de emergência, mas um estilo de vida.
E quando você decide viver pela fé, passa a perceber os sinais invisíveis, os milagres silenciosos, os livramentos que nem viu acontecer. É como entrar em outro tipo de realidade, onde o sobrenatural se mistura com o cotidiano. Você já parou para pensar quantas vezes foi protegido sem saber? Quantas vezes Deus interveio sem alarde, sem plateia, sem holofotes? Pois é, esse é o jeito dele, discreto, mas profundo. E quando você se alinha a esse mover, tudo muda. Se esse vídeo já falou com você de alguma forma, aproveita esse momento para se inscrever aqui no canal. Não é só um botão, é um sinal de que você quer caminhar conosco nessa jornada de fé e transformação. Aqui a gente compartilha palavras que curam, histórias que inspiram, orações que tocam a alma. E já aproveita. Me conta nos comentários qual parte desse vídeo te tocou mais até agora. Mas faz isso do seu jeito, sem copiar ninguém. Pode ser uma palavra, um versículo, uma frase sua mesmo. Esse espaço é teu. Há um tipo de dor que não aparece nos exames. Não sangra, não deixa hematomas, mas corrói por dentro. É uma dor silenciosa, disfarçada de força, disfarçada de tá tudo bem. Muitas pessoas, como Maria, passam anos carregando esse peso sem sequer perceber. Sentem dores no corpo, fadiga, insônia, ansiedade, sem causa aparente. E não entendem que talvez o problema não esteja no corpo, mas na alma. Maria descobriu isso com o tempo. Após aquele toque sobrenatural que curou sua dor física, ela começou a entender que a raiz de muitos males estava enterrada bem fundo. Eram palavras duras, ditas por pessoas que ela amava, traições que nunca esperava, perdas que nunca processou, coisas que ela decidiu varrer para debaixo do tapete emocional. Só que um dia o tapete não suporta mais. E o corpo, coitado, começa a gritar aquilo que o coração ficou em silêncio por anos. Ela começou a orar diferente, não apenas pedindo cura, mas pedindo revelação. Queria entender o que ainda precisava ser confrontado, o que precisava ser tratado. E Deus, como sempre faz com quem se abre, começou a mostrar. Vieram à memória cenas esquecidas, nomes, rostos, conversas. Um verdadeiro mergulho nas profundezas de sua história. Duro, muito, mas libertador. A alma ferida adoece o corpo. Isso não é só fé, é também ciência. Quantas doenças são psicossomáticas? Quantas dores são fruto de traumas mal resolvidos? Deus sabe disso. Ele nos criou por inteiro, corpo, alma e espírito, e é por isso que sua cura é completa. Ele não apenas alivia sintomas, ele cura causas. Mas para isso, precisamos estar dispostos a olhar para dentro com coragem. Talvez você esteja aí agora, se perguntando por que sente tanta dor, mesmo fazendo todos os tratamentos possíveis. Talvez tenha ido a médicos, especialistas, tomado remédios e nada resolveu. E se o que falta é uma conversa franca com Deus sobre aquilo que você tem evitado? E se o caminho da cura começa com o perdão que você se recusa a liberar? Ou com a confissão que você adia há anos? A cura que transforma começa com a verdade que liberta. Maria descobriu isso quando, em uma madrugada chuvosa, sentiu que Deus lhe pedia algo que ela resistia há anos: perdoar o próprio pai. Ele já tinha partido, não havia mais chance de diálogo. Mas ela podia decidir deixar aquele peso, e foi exatamente isso que ela fez. Chorou, gritou, escreveu uma carta que nunca seria entregue. E ali, sozinha na cozinha da sua casa, ela se sentiu livre de um fardo que nem sabia que carregava. As dores diminuíram, a leveza voltou. Pela primeira vez em décadas, dormiu em paz. Você pode achar que isso é apenas uma história emocional. Mas quantas Marias existem por aí, sofrendo caladas, dormindo pouco, vivendo com um aperto no peito, uma tensão nos ombros, uma dor de cabeça constante? Quantas curas poderiam acontecer se nos permitíssemos ser vulneráveis diante de Deus? Ele conhece nossas feridas mais profundas.
e Ele não nos rejeita por isso. Ao contrário, é nesses lugares quebrados que Ele mais ama tocar. Mas Ele não invade. Ele espera o convite. Espera o momento em que você diga: Senhor, entra aqui, onde eu escondi por tanto tempo. Entra na dor, na vergonha, na raiva. Entra e faz o que só o Senhor pode fazer. Agora que estamos caminhando juntos nessa jornada, quero te convidar a seguir com a gente aqui no canal. Mas não é só mais um inscreva-se automático. Aqui você não está apenas assistindo vídeos, você está fazendo parte de algo maior, de uma comunidade de fé, de transformação, de cura. Então, se isso está fazendo sentido para você, clica aí para se inscrever. E aproveita. Deixa aqui nos comentários uma palavra que represente o que você está sentindo agora. Pode ser gratidão, cura, fé, esperança ou qualquer outra. Eu vou ler e quero que esse espaço seja como uma sala de oração. Um lugar onde sua história encontra eco. Houve um dia em que Maria acordou com as dores voltando. Não com a mesma intensidade de antes, mas como um lembrete desconfortável de que o milagre não é um fim, mas um caminho. Ela havia experimentado momentos extraordinários, mas agora enfrentava a realidade crua do cotidiano. Contas para pagar, notícias ruins na televisão, preocupações com os filhos, lembranças que insistiam em retornar. Foi nesse dia que ela entendeu uma das lições mais difíceis da caminhada com Deus. Nem sempre Ele cura do jeito que a gente quer, mas Ele sempre se manifesta. A cura que ela desejava era a ausência completa da dor. Mas o que Deus oferecia era a sua presença constante, mesmo no meio da dor. E isso, embora não pareça tão milagroso à primeira vista, é o maior presente que podemos receber. Porque há dores que Deus não tira, mas que Ele usa. Há fardos que Ele não elimina, mas nos ensina a carregar com leveza. E mais ainda, há lutas que não são um castigo, mas um caminho de amadurecimento espiritual. Maria começou a perceber que as orações dela estavam mudando. Antes, ela pedia alívio imediato. Agora, pedia força para suportar. Antes, clamava por respostas. Agora, pedia sabedoria para ouvir o que Deus estava dizendo no silêncio. E nesse novo tipo de oração, ela se encontrava mais perto dele do que jamais havia estado. Porque o sofrimento, quando vivido com fé, não nos afasta de Deus, nos aproxima. Quantas pessoas desistem da fé quando a dor persiste? Quantas acham que foram esquecidas, ignoradas, rejeitadas pelo céu? Mas a verdade é que Deus não nos prometeu uma vida sem dor. Ele prometeu estar conosco em cada passo, cada lágrima, cada noite escura. Ele prometeu consolo, direção, propósito. Isso, minha amiga, meu amigo, vale mais do que qualquer alívio instantâneo. Há um tipo de cura que vai além do corpo. É a cura da perspectiva. É quando a gente entende que a presença de Deus é mais valiosa do que a ausência do sofrimento. É quando a gente começa a enxergar a vida com outros olhos. E mesmo nos dias difíceis, conseguimos dizer, ainda assim, confio. E essa confiança, esse tipo de fé, é a que move montanhas de dentro para fora. Maria se tornou uma mulher de oração não porque a vida ficou fácil, mas porque aprendeu a caminhar com Deus, mesmo quando tudo ainda doía. E isso mudou tudo. Seus filhos começaram a notar a diferença. Ela não falava muito sobre o que estava vivendo, mas sua presença transmitia algo novo, uma serenidade, uma firmeza, uma esperança que contagiava. Ela já não precisava mais gritar para o céu. Bastava um sussurro. E o céu respondia. Você já pensou que talvez Deus esteja esperando esse tipo de intimidade com você? Não a fé barulhenta, apressada, impaciente.
Mas a fé madura, que confia mesmo sem ver, que ora mesmo sem sentir, que continua mesmo quando nada parece acontecer, essa é a fé que atrai a presença dele. E é essa presença que cura, transforma, sustenta. Porque no fim das contas, o maior milagre não é a ausência da dor. É a certeza de que mesmo com ela, você nunca está só. Os dias que se seguiram à nova fase de Maria foram repletos de descobertas, mas também de lutas inesperadas. A vida, como um campo de batalha, invisível, parecia testar sua fé todos os dias. Não era mais a dor física que a inquietava, mas o bombardeio silencioso de pensamentos negativos, de dúvidas, de medos que vinham sorrateiros durante a noite. E foi nessa fase que ela compreendeu o verdadeiro papel da oração. Não apenas como uma busca por respostas, mas como armadura para as guerras da alma. Quantas vezes você já sentiu que, mesmo orando, parecia estar sozinho no combate? Que quanto mais clamava, mais a tempestade aumentava. Maria viveu exatamente isso. Mas diferente do passado, agora ela não corria para orar só quando estava desesperada. Ela orava antes da dor chegar, antes da crise bater, antes da angústia ganhar espaço. Descobriu que a oração não era só um socorro de emergência, era prevenção, era escudo, era alimento. Ela acordava e já falava com Deus. Lavava a louça conversando com Ele, ia ao mercado orando por dentro. À noite, antes de dormir, deixava tudo nas mãos dele. E essa constância criou um novo tipo de fé, mais estável, mais sólida, menos afetada pelas circunstâncias. O mundo podia desabar lá fora, mas dentro dela havia uma estrutura inabalável. Não, era uma fé teatral, daquelas que se mostra nas redes sociais com versículos bonitos e frases de efeito. Era uma fé de verdade, forjada no silêncio da madrugada, no cansaço do dia, na dor que teima em voltar, na dúvida que insiste em bater a porta. E essa fé é a que realmente muda a história. Você que está assistindo já parou para pensar que talvez esteja tentando lutar sem armadura, tentando vencer batalhas espirituais com força humana, com lógica, com controle? Talvez esteja enfrentando pressões, problemas de saúde, crises emocionais, mas sem a proteção diária que só a oração constante traz. Não é à toa que muitos se sentem exaustos, estão na guerra sem espada, sem escudo, sem cobertura. E a oração é tudo isso. Maria aprendeu que a oração não era sobre eloquência. Não precisava falar bonito, nem usar palavras difíceis. Às vezes, bastava dizer, Senhor, me sustenta hoje. E isso era suficiente. O céu não responde à performance, responde à verdade. Deus não é convencido por discursos longos, mas comovido por corações quebrantados. E é essa oração sincera que Ele escuta com mais atenção do que imaginamos. Se hoje você está cansado de lutar sozinho, talvez o que te falta não seja força, mas presença. Presença de Deus na sua rotina. Presença de fé nos seus pensamentos, presença de paz nas suas decisões. E tudo isso se acessa pela oração. Não uma vez por semana, mas todos os dias, mesmo que por 2 minutos, porque é na constância que a vitória se constrói. Maria começou a experimentar paz em meio ao caos, não porque tudo melhorou, mas porque ela estava vestida espiritualmente. E quem está coberto não teme a tempestade. Você também pode viver isso. Pode começar agora mesmo. Não precisa esperar tudo ruir. Ore antes. Arme-se antes. Encontre em Deus a força que o mundo não tem para te oferecer. As orações de Maria foram pouco a pouco, iluminando regiões da sua vida que estavam encobertas havia décadas. Era como se cada conversa com Deus retirasse um véu, revelando novas camadas da sua história. Ela já havia perdoado pessoas do passado, já havia se reconciliado com suas memórias mais dolorosas. Mas um peso ainda permanecia.
E não era um peso vindo de fora, era algo interno, um sussurro constante dizendo: você não merece ser feliz. Naquela noite, sentada em silêncio na varanda de casa, com os olhos fixos nas estrelas, Maria percebeu. O que faltava não era o perdão dos outros, era o dela mesma. Durante anos, ela carregou culpa por decisões que tomou, por erros cometidos na juventude, por falhas que hoje pareciam pequenas, mas que na época causaram marcas. Culpava-se por não ter conseguido evitar o acidente do irmão, por não ter sido mais paciente com a filha adolescente, por ter perdido tanto tempo com coisas pequenas enquanto a vida passava. E foi ali, nesse lugar de profunda reflexão, que uma nova oração nasceu. Ela não pediu cura, não pediu livramento, não pediu forças, apenas falou em voz baixa, como quem conta um segredo: Pai, me ajuda a me perdoar. E ao dizer isso, sentiu um choro subir do peito, um pranto sem controle, como se todas as culpas escondidas por anos se libertassem de uma só vez. Esse é um ponto crucial da caminhada espiritual que quase ninguém aborda: a autopiedade travestida de humildade. Muitos acham que não merecem ser curados, abençoados, restaurados, porque se julgam demais, se punem demais, se condenam por dentro, mesmo depois de Deus já ter perdoado. Mas o perdão de Deus é completo, ele não remenda, ele refaz. Não, há mais condenação para quem está em Cristo. E se ele perdoa, quem somos nós para continuar nos acusando? A dor de Maria não era mais física nem emocional, era espiritual. Era a vergonha silenciosa que a impedia de se ver como Deus a via. E quando ela finalmente aceitou que não precisava ser perfeita para ser amada, que seus erros não anulavam seu propósito, que sua história, com todas as falhas, ainda podia ser instrumento de cura, tudo mudou. Talvez você esteja aí, sentindo-se indigno de pedir algo a Deus, achando que já errou demais, que já falhou muito, que seu passado te condena. Mas escuta isso: Deus não escolhe os perfeitos, Ele transforma os disponíveis. Ele não está esperando que você se limpe para vir até Ele. Ele quer te lavar agora, quer te restaurar agora. Mas para isso, você precisa parar de se punir. Precisa aceitar que a graça cobre até o que você não consegue esquecer. Maria, depois daquela noite, começou a se enxergar de outra forma. Já não carregava a culpa como crachá. Já não se apresentava a Deus com medo, mas com confiança. Ela entendeu que a verdadeira cura começa quando a gente se reconcilia com quem somos. Quando paramos de lutar contra a nossa história e começamos a ver beleza até nas partes quebradas. Essa é a mensagem que talvez você precisava ouvir hoje. Que existe cura para quem errou. Que existe paz para quem se culpa. Que existe nova chance até para quem acha que já esgotou todas. Deus está disposto. A pergunta é: você está disposto a se libertar? Maria já não era a mesma mulher. E não. Era porque algo visível havia mudado. Seu corte de cabelo era o mesmo, sua casa continuava modesta, seus hábitos diários ainda simples, mas havia algo em sua presença que irradiava. Ela se tornou uma mulher que carregava paz nos olhos, firmeza na fala e um tipo de alegria serena que só quem venceu batalhas internas conhece. A cura que ela havia recebido, antes contida em sua história, começou a transbordar. As vizinhas passaram a procurá-la. Uma queria conversar sobre a filha doente. Outra, sobre a ansiedade que a impedia de dormir. E mesmo sem se colocar como conselheira ou guia espiritual, Maria apenas ouvia com carinho e dizia: "Quer orar comigo?" E ali, no quintal simples de casa, começaram a acontecer pequenos encontros. Sem holofotes, sem microfones, sem palanques. Apenas pessoas e Deus. Fé em estado puro. Maria não se tornou pregadora nem missionária, nem teve cargos numa instituição religiosa.
mas se tornou algo ainda mais poderoso, um testemunho vivo. Sua história curava outras histórias. Suas cicatrizes se tornaram pontes. Ela não falava da dor com tristeza, mas com autoridade. Não escondia o que viveu. Ela usava tudo como ferramenta para levantar outros. E esse é o milagre que quase ninguém espera. Quando Deus cura você, Ele está preparando um canal. A cura nunca termina em você. Ela é semente que germina em outras vidas. É como um rio que transborda da sua alma para a de quem estiver perto. E o mais bonito disso tudo é que você nem percebe o impacto que tem. Basta estar disponível. Basta não esconder mais o que Deus transformou. Maria, mesmo com suas limitações, mesmo com seus dias difíceis, começou a perceber que a vida não era mais só sobre ela. Que sua dor tinha se tornado ministério. Que suas orações secretas estavam levantando outras mulheres, outros homens, jovens, idosos, gente machucada demais para procurar ajuda em lugares tradicionais. Mas ali, com uma xícara de café na mão e a Bíblia no colo, ela se tornava instrumento de Deus. Você que está assistindo, já imaginou que sua cura pode ser o começo da cura de alguém? Que seu testemunho, ainda que simples, pode ser a resposta da oração de outra pessoa. Às vezes a gente espera grandes sinais do céu, enquanto o céu espera apenas que a gente diga sim para ser usado. Não precisa ter título, nem fama, nem dinheiro. Basta ter um coração disposto. Deus faz o resto. E se você ainda está no meio da dor, saiba disso. A tempestade que te derrubou hoje será a ponte que você vai usar para levantar outros amanhã. Nenhuma lágrima será desperdiçada. Nenhum deserto será em vão. Deus transforma desgraça em graça. E quando menos esperar, você vai olhar para trás e entender: foi necessário. Dói dizer isso no meio da luta, mas lá na frente você vai ver que Ele estava te moldando para algo maior. Maria nunca mais foi a mesma, e as pessoas ao redor dela também não. E tudo começou com uma oração simples, uma súplica sincera, uma madrugada qualquer. Porque é assim que Deus age. No comum, Ele faz o extraordinário. Na dor, Ele revela propósito. E na fraqueza, Ele mostra sua força. Depois de tantos processos, orações, madrugadas de entrega, curas e recomeços, a vida de Maria chegou a um ponto de equilíbrio. Mas não se engane, equilíbrio, nesse caso, não significa ausência de problemas. Significa saber lidar com eles de outra maneira. Significa ter estrutura por dentro, mesmo quando tudo lá fora parece desmoronar. Maria aprendeu que viver com Deus não é viver numa bolha. É viver com propósito, com direção e com confiança. Ela começou a acordar cedo, não mais por obrigação ou insônia, mas por prazer em estar a sós com o Pai. Lia a palavra, com calma, sem pressa. Às vezes ficava num único versículo por dias, deixando cada frase penetrar como bálsamo. Já não sentia aquela ansiedade de buscar respostas imediatas. Aprendera que o caminhar com Deus é feito de ritmo, não de pressa, de constância, não de agitação. E isso trouxe paz. Maria começou a viver o ordinário com olhos extraordinários. Ver o pôr do sol era motivo de gratidão. Uma conversa com o neto se tornava oração silenciosa. A ida ao mercado virava a oportunidade de semear uma palavra de vida a uma caixa que parecia triste. Nada era por acaso. Ela havia se tornado uma dessas pessoas que carregam o céu por onde passam. Não porque tudo em sua vida é perfeito, mas porque tudo em sua vida foi ressignificado. E é aí que está o verdadeiro milagre. Não é que Deus muda tudo ao nosso redor, é que Ele muda a forma como vemos tudo ao nosso redor. Maria aprendeu a se amar, a cuidar do seu corpo com mais carinho, a descansar sem culpa, a dizer não, sem medo. Ela compreendeu que sua existência tem valor e que estar viva é um presente precioso demais para ser vivido de qualquer forma. Muitos
Esperam por grandes sinais, por um anjo aparecer no quarto, por uma cura instantânea que mude tudo em um dia. Mas Maria entendeu que o maior milagre é acordar todos os dias sabendo que não está sozinha, que Deus caminha com ela, que em cada detalhe Ele está presente. E você, já pensou que talvez esteja esperando algo grandioso quando o milagre já começou dentro de você? Talvez você não sinta mais a dor de antes, ou talvez ainda sinta, mas agora tem paz. Talvez a resposta que você tanto esperava não tenha vindo, mas agora você sabe esperar. E isso já é uma transformação imensa. Maria descobriu que a vida com Deus não é feita de eventos isolados, mas de uma comunhão contínua. E isso é o que mantém sua fé acesa até hoje. Não são emoções passageiras, é convicção, é presença. É verdade vivida na prática. Agora que estamos tão perto do fim desta jornada profunda, se você chegou até aqui, é porque algo tocou seu coração. Por isso, eu te faço um convite. Se inscreve no canal agora mesmo. Mas não porque você tem que fazer isso. Faça porque você faz parte disso. Porque aqui cada vídeo é feito com oração, com propósito, com verdade. Porque isso aqui não é um canal, é um espaço de fé e esperança. E quero você com a gente. E mais, deixa seu comentário com algo que você viveu, algo que sentiu, algo que aprendeu. Esse espaço é nosso e a tua história pode tocar outras vidas. Pode ser uma frase, um testemunho, uma gratidão. Vamos construir essa comunidade juntos. Gente de fé, de verdade, de alma limpa e coração aberto. Ao longo dessa caminhada que compartilhamos, vimos que a oração verdadeira não é mágica instantânea, mas uma ponte de entrega, confiança e transformação. Maria, com seus altos e baixos, nos ensinou que a cura vem em diferentes tempos e formas, às vezes em segundos, às vezes em processos que duram uma vida inteira. O que importa é a sinceridade do coração e a coragem de continuar, mesmo quando tudo parece desabar. Aqui, nesse espaço, queremos mais do que audiência. Queremos comunidade. Queremos ouvir suas histórias, celebrar suas vitórias e caminhar lado a lado nas dificuldades. Por isso, te convido. Compartilha nos comentários algo que Deus já fez na sua vida ou o que você está vivendo agora. Sua experiência é luz para muitos que precisam ouvir que não estão sozinhos. Se você gostou deste vídeo, que tal fazer parte dessa corrente do bem? Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha crescer conosco na fé, no amor e na esperança. Aqui não tem espaço para superficialidade, só para a verdade que liberta e fortalece. E lembra, cada oração, cada lágrima, cada sorriso de gratidão é um passo na jornada que nunca acaba. A fé se renova todos os dias e nós queremos estar aqui para caminhar contigo, celebrar contigo, orar contigo. Muito obrigado por estar aqui, por permitir que essa mensagem chegue até você. Que Deus te abençoe ricamente, cure suas feridas e fortaleça seu espírito. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias e testemunhos, mais orações, mais vida. Até lá, fique na paz e mantenha a fé acesa.